Nos últimos anos, o Reino Unido tem testemunhado uma crescente preocupação com a modernização militar da Rússia, que vem investindo pesadamente no desenvolvimento de armamentos de última geração. Entre as ameaças mais alarmantes estão os mísseis hipersônicos, em particular o Oreshnik, que agora é capaz de atingir a capital britânica em um intervalo de tempo surpreendentemente curto. Essa capacidade é vista como um fator de desequilíbrio nas relações de poder na Europa, colocando em xeque a segurança de cidades como Londres e outros pontos-chave do continente europeu. Historicamente, o Reino Unido tem sido uma potência militar de destaque na Europa, com um histórico de força dissuasória e um arsenal de defesa aérea de alta capacidade. No entanto, os avanços da Rússia, especialmente com a introdução de mísseis como o Oreshnik, evidenciam as deficiências nas capacidades britânicas frente às novas ameaças. Este míssil, que pode alcançar velocidades superiores a 10 vezes a velocidade do som, desafia a interceptação convencional e coloca em risco a eficácia dos sistemas de defesa atuais. O impacto de uma possível detonação de um Oreshnik em Londres, por exemplo, poderia ser devastador, com os britânicos ainda sem soluções práticas para deter um ataque de tal magnitude. Um relatório recente, publicado pelo Centro de Geoestratégia e amplamente divulgado pelo Daily Mail, traz à tona essa nova realidade. O estudo revela como a Rússia, por meio de sua frota do norte e das tecnologias de mísseis hipersônicos, alterou significativamente o equilíbrio de forças na região. De acordo com o documento, a Rússia não apenas modernizou sua frota de mísseis, mas também aprimorou a precisão e a velocidade das suas armas, tornando-as quase impossíveis de interceptar com os sistemas de defesa convencionais. O Oreshnik, em particular, é destacado como uma ferramenta formidável nas mãos da Rússia. Embora ainda inferior para mísseis intercontinentais mais avançados do país, a velocidade e a capacidade de atingir alvos com extrema precisão fazem do Oreshnik uma arma letal, capaz de alcançar destinos distantes em minutos. Analistas militares sugerem que a possibilidade de o Oreshnik ser equipado com ogivas nucleares não é descartada, o que tornaria a ameaça ainda mais perigosa, conferindo à Rússia uma vantagem estratégica significativa sobre os países europeus. Com o avanço da tecnologia russa e a crescente dependência de armamentos hipersônicos, o Reino Unido e outros países da União Europeia se veem forçados a reconsiderar suas políticas de defesa. A velha estratégia de dissuasão nuclear, que historicamente serviu como um pilar da segurança continental, agora está sendo reavaliada. Na tentativa de se manter relevante frente a esse novo cenário, os países ocidentais estão sendo pressionados a desenvolver e implementar novos sistemas de defesa capazes de lidar com mísseis de alta velocidade, como o Oreshnik. A modernização das Forças Armadas britânicas, assim como as de outros países europeus, tornou-se uma necessidade urgente e imperiosa. A rápida evolução das capacidades militares da Rússia, particularmente em áreas estratégicas como os mísseis hipersônicos e a cibernética, demonstra que a guerra moderna não se limita mais ao campo físico das batalhas tradicionais. Em vez disso, ela se estende agora para domínios mais complexos, como o ciberespaço, onde a guerra digital e o controle das informações desempenham um papel cada vez mais decisivo na determinação da vantagem estratégica. As armas de última geração, como os mísseis hipersônicos e os sistemas de defesa antimísseis mais avançados, estão mudando a forma como as potências militares abordam o conceito de segurança nacional. O Reino Unido, juntamente com seus aliados da OTAN e outras potências ocidentais, enfrentam um dilema cada vez maior: responder de maneira rápida e eficaz para avanços tecnológicos da Rússia ou arriscar perder sua vantagem estratégica em um cenário global de crescente vulnerabilidade. A guerra do futuro exige mais do que simplesmente forças armadas tradicionais. Agora, é fundamental investir em sistemas de defesa cibernética e em estratégias de dissuasão digital que possam proteger infraestruturas críticas e sistemas de comunicação. Países europeus, como a França e a Alemanha, também estão cada vez mais conscientes de que sua segurança não está apenas nas mãos de exércitos convencionais, mas na proteção de suas redes de dados e na defesa contra ciberataques massivos.
Essa transformação nas ameaças exige uma reavaliação dos conceitos de segurança que moldaram as defesas do continente por décadas. A crescente sofisticação dos mísseis russos, como o Oreshnik, reflete não apenas um aprimoramento da tecnologia militar, mas também uma mudança na natureza da guerra em si. Com a capacidade de lançar ataques precisos a velocidades supersônicas, esses mísseis desafiam as defesas convencionais, tornando obsoletas as táticas de dissuasão usadas em tempos anteriores. Para a Europa, isso significa que o foco na defesa não pode mais ser apenas uma questão de reforçar fronteiras físicas, mas de garantir a capacidade de responder a ameaças em uma multiplicidade de frentes: cibernética, eletrônica e espacial. A inabilidade de se adaptar ao ritmo das inovações militares da Rússia poderá resultar em consequências desastrosas, não apenas para o Reino Unido, mas para toda a estabilidade política e estratégica da Europa. A modernização das defesas da União Europeia não pode mais ser vista como uma questão de tempo ou investimento financeiro, mas como uma questão de sobrevivência. As potências europeias devem se preparar para um cenário em que a guerra, como a conhecemos, será predominantemente travada em domínios não convencionais, onde a superioridade tecnológica será tão ou mais decisiva que o número de tropas. No campo de batalha, a Rússia, com sua capacidade de lançar ataques cibernéticos e de manipulação de dados, já demonstrou que pode afetar a política interna de países e desestabilizar economias através de estratégias não militares, mas igualmente poderosas. Além disso, o desenvolvimento de mísseis como o Oreshnik é mais do que um reflexo do poderio militar russo. É uma clara advertência de que a natureza da guerra está em constante evolução e que a sobrevivência das nações ocidentais depende agora de sua capacidade de se adaptar rapidamente a esses novos desafios. O Oreshnik, por exemplo, é apenas uma parte de um arsenal russo cada vez mais diversificado, que inclui armas cibernéticas, sistemas de vigilância em tempo real e tecnologias de guerra eletrônica, que estão redefinindo o conceito de defesa nacional. Nesse novo cenário, o Reino Unido e seus aliados não têm mais a opção de se apoiar em estratégias de defesa de longo prazo que foram eficazes no passado, mas devem se engajar em uma constante corrida tecnológica para manter sua relevância e capacidade de resposta diante das novas ameaças. Em última análise, a capacidade de adaptação às novas realidades da guerra moderna será a chave para determinar quais países conseguirão manter sua soberania e estabilidade no século XXI. Com a evolução das ameaças globais, as potências ocidentais, e especialmente o Reino Unido, devem reconhecer que os tempos de conflitos armados convencionais estão dando lugar a um cenário mais dinâmico e multifacetado, onde os conflitos não se limitam mais ao campo físico das batalhas. O Reino Unido, em particular, se vê em um momento decisivo, onde a dependência de forças armadas tradicionais não é mais suficiente para garantir a segurança de suas fronteiras e sua posição no palco internacional. A guerra moderna é multifacetada e envolve, além das forças convencionais, o ciberespaço, as tecnologias de inteligência artificial e os sistemas de defesa eletrônica, áreas onde os países precisam urgentemente se atualizar. O investimento em novas tecnologias de defesa, portanto, não é uma questão opcional, mas uma prioridade urgente. A guerra do futuro exigirá não só a modernização de equipamentos, mas uma revisão estratégica completa das forças armadas. Isso inclui desde o desenvolvimento de sistemas de mísseis hipersônicos até o fortalecimento das capacidades de guerra cibernética e a proteção das infraestruturas críticas contra ataques digitais. As forças armadas precisarão ser treinadas para operar não apenas no campo de batalha convencional, mas também em ambientes digitais, onde a guerra pela informação, o controle de dados e a capacidade de lançar ciberataques ou se defender deles se tornarão vitais. O papel dos militares no futuro será muito mais amplo e demandará habilidades além da simples operação de armamentos, exigindo também conhecimento em áreas como segurança cibernética, análise de Big Data e até mesmo operações espaciais. Além disso, as alianças geopolíticas também precisarão ser repensadas à luz dessa nova realidade. O
Reino Unido, como parte integrante da OTAN, já se vê diante da necessidade de fortalecer não apenas seus laços com seus aliados tradicionais, mas também buscar novas parcerias tecnológicas, especialmente com países que estão liderando as inovações no campo da inteligência artificial, cibernética e defesa espacial. A competição tecnológica com potências como a Rússia e a China vai além do desenvolvimento de novas armas. Ela envolve a criação de novos sistemas de comunicação, redes de defesa cibernética e até mesmo a exploração de novas fronteiras, como o espaço exterior, para garantir a superioridade militar. A colaboração internacional será essencial para enfrentar essas novas ameaças, já que nenhum país isolado será capaz de desenvolver soluções para todos os desafios dessa nova era de guerra.